Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, nosso dia 25 de setembro, vamos começar nossa sequência de provérbios, o capítulo 25 de provérbios. E aí, já pegou sua Bíblia? Pega a sua Bíblia e vamos me acompanhar aqui. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá para a nossa leitura? Sejam todos bem-vindos. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa lá seu joinha, ativa as notificações para que você possa receber a notificação dos seguintes vídeos, né, que vão vir. Sequência de provérbios, também pode vir outros vídeos aleatórios, né? Mas que tudo que seja aquilo que edifica nós, né? É um ato de aprendizagem. Então, nesse capítulo 25, ele nos ensina algumas virtudes relacionadas a esses versículos, né? Durante o capítulo completo, eu dividi umas partes que nos ensinam umas grandes virtudes. E é bom, deixa eu baixar aqui, tá muito alto. E é bom a gente ter esse entendimento, né, dessas virtudes. Então, eu vou falar as sequências de cada versículo e também cada virtude. Do versículo 1 até o versículo 10, ele fala sobre humildade, né? Está relacionado à humildade. Do 1 ao 10. Do versículo 11 ao 17, ele fala sobre moderação. Do 18 ao 23, ele fala sobre confiança. E do versículo 24 ao versículo 28, ele fala sobre paz. Então, esse capítulo 25, ele tem 28 versículos. E cada parte dele foi o dito, né, para você, sobre as virtudes que nos ensina a como a nos relacionar, a como nós viver, né? O versículo 1 fala: também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá, né? Em outra versão ele fala: estes são os provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, o rei de Judá, né? Aí o versículo 2 fala: a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar, né? Sendo mais claro, eu trouxe agora duas versões, para que você possa entender mais esse capítulo 25, que nos ensina bastante, né? Uma melhor explicação para o versículo 2 que fala a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobrir a glória dos reis, né? Então, o que nos ensina sobre isso aqui, ó, que a glória de Deus é encobrir o negócio, né? E como a gente falou agora, a glória de Deus é ocultar, né? Que é uma coisa de cobrir, como eu falei aqui, certas coisas. Ele está falando que Deus, ele tem uma infinita sabedoria e respeito de todas as coisas. Ele age gloriosamente sem revelar os seus objetivos. Os reis devem usar todos os meios para descobrir uma política verdadeira e julgar corretamente em casos difíceis, como fez Salomão, né? Então, quando ele fala que essa parte de encobrir, de ocultar, é porque pela grande misericórdia dele, a infinita sabedoria dele, né? Ele tem o respeito de todas as coisas, ele age gloriosamente, então oculta gloriosamente, sem revelar os seus objetivos, né? Ele é o alfa, o ômega, o presente, o porvir, ele sabe de todas as coisas. E quando ele age,
ele age gloriosamente. Ele sabe o que realmente ele está fazendo. É isso que o versículo 2 nos ensina. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra, e para os corações dos reis, não há investigação alguma, né? Esse versículo 3 está falando. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração do rei é insondável. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor, né? Em outra versão ele fala: quando se retirar a escória da prata, neste sem ter material para os ouvires, né? Então, o que significa escória? Escória é uma borra que fica no fundo de um copo, né? Quando eles tiravam. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça, né? Em outra versão ele fala: quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça fina o seu trono. Não te gloria na presença do rei, nem te ponha no lugar de grandes, né? Esse versículo 6, ele explica assim, que não se engrandeça na presença do rei e não se reivindique lugar entre os homens importantes, né? Ele aqui não está nos ensinando para a gente não gloriar na presença dele, nem te pôr nos lugares dos grandes. Então, a gente tem que colocar o nosso lugar, né? Não se achar muito. Mas ele vai explicar agora no versículo 7, ó. Porque melhor é que te diga, sobe para aqui, do que ser humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos o viram, né? Ele dá a resposta ao porquê você não pode se gloriar na presença do rei. Né? Outra versão ele fala, é melhor que ele diga, suba para cá. No caso, o rei falando para você, suba para cá, né? Do que ter que te humilhar diante das autoridades, né? O que você viu com os olhos. É melhor você esperar o seu momento certo. Do rei, está relacionado aqui, né? Mas o caso de autoridade, uma pessoa que está no patamar mais alto, né? Você esperar seu momento certo para eles lhe chamar, do que você ir simplesmente intrometer, né? Ir lá na frente e depois ser humilhado, né? Diante das autoridades, diante de todo mundo. É isso que é mais vergonhoso. Não te apresses a ligitar para depois, ao fim, não saberes o que há de fazer, podendo-te confundir o teu próximo, né? Ele mostra mais com clareza no versículo 8, não te precipita, para você não se precipitar ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo não desacreditar, né? Planteia a tua casa com o teu próximo mesmo e não descubra o segredo do outro. Ele está falando aqui, procure resolver sua casa diretamente com o próximo e não revele o segredo da outra pessoa. Então, ele está nos ensinando a gente nunca revelar o segredo do outro e procurar realmente fazer o que tem que ser feito, as coisas certas, né? Diante do próximo, ser honesto. Para que não te desonre o que ouvi e não se aparte de ti a ti a infância. Para que não te desonra o que eu ouvi e não te aparte de ti a infância. Né? Que aqui já está respondendo o versículo 9, né? No caso, estou no versículo 10, que está falando, caso contrário, quem ouvir poderá discriminá-lo e você jamais perderá a má reputação. Então, ele está falando para você não descobrir o segredo do próximo, que pode acontecer isso, né? Como eu falei,
está relacionado aqui sobre a humildade. Você bem prestar atenção quando ele fala, você ficar no seu local, deixa o rei ou então as autoridades te chamar. Você tem que ter aquela humildade de se reconhecer e esperar o seu momento certo, né? Quando eu falei do versículo 1 ao versículo 10, ele fala sobre a humildade. Agora vamos para o versículo 11. Com maçãs de ouro em salvas de pratas, assim a palavra dita ao seu tempo, né? O versículo 11 ele fala, a palavra é proferida no seu tempo, né? No seu tempo certo, é como os frutos de ouro incrustada em esculturas de prata. Como pendentes de ouro e gargantilha de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Né? O 12 está falando assim, como brinco de ouro e enfeite, né? De ouro fino, é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe-se a ouvir, né? Então ele está falando aqui do sábio, né? Que realmente sabe ouvir. E a sabedoria vale mais do que o ouro e a prata. Com frieza de neve no tempo de cega, assim é o mensageiro fiel para com que os enviam, porque recreia a alma dos seus senhores. Né? Com mais clareza, ele está falando como o frescor da neve na época da colheita é o melhor mensageiro de confiança para aqueles que ouvem, né? E ele reivindica o ânimo dos seus senhores. Como nuvens e vento não te trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. No caso, esse versículo 14 aqui, ele está explicando aqui como chuvas e ventos sem chuva, né? Como os nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não a deu. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Como longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Estamos no versículo 15, né? Que ele nos ensina assim, com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra os ossos. O que quer dizer aquela língua branda? Aquilo que fala, que quebranta seu coração, né? Ele pode até quebrar seus ossos, que ele entra dentro da pessoa. Aquelas palavras, quando ele fala língua, ele está falando de palavras. Aqui, como eu falei, que é palavra, né? É a forma de falar suave, delicada. Ele quebra o outro, até os ossos, até o endurecido, o resistente e o indiferente, né? Quando você tem uma palavra suave, né? Ele entra dentro do seu ser. É isso que esse versículo está nos ensinando. Versículo 16. Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te farte dele, ou venha a vomitar. Né? Esse versículo aqui 16 está falando. Se você encontrar mel, come apenas o suficiente para que não fique enjoado e a vomite. Né? Tudo que nós formos fazer, que nós formos comer, temos que ter a moderação. E isso, esse versículo está nos ensinando, né? Como o exemplo do mel. Não comer demais, para que você não enjoe, para que você não venha vomitar. Retira o teu pé da casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Versículo 17, ele é muito interessante, né? Se todo mundo tivesse essa noção e esse entendimento, né?
essa clareza, né, de você entender o que ele está nos ensinando. Ele nos ensina aqui: não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e possa odiá-lo. É muito interessante como está tão presente, está tão, como é que se diz a palavra? Está tão atual, né? Que ele não está nos ensinando a gente não ficar sempre na casa do outro. Ele fala ter o próximo, em outra versão ele fala vizinho, mas também, aqui também se refere à família, parentes, né? Não ficar indo direto para lá, para que as pessoas não venham te enjoar, para que as pessoas não venham se aborrecer de você estar se vendo direto lá, entendeu? Você vê que isso está na Bíblia, né? Olha o que ele nos ensina. Muita sabedoria, né? Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra seu próximo, né? Muito interessante esse versículo também. 18, ele fala: como um pedaço de pau, ou uma espada, ou uma flecha aguda, é o que dá falso testemunho contra seu próximo, né? Com mais clareza ele está falando. No caso, quando ele fala que o homem, né? O homem que dá falso testemunho contra o seu próximo, está referente ao homem e à mulher, né? Então, ele está nos ensinando aqui sobre você não levantar falso testemunho para as pessoas, né? Como dente quebrado e pé deslocado é a confiança no desleal no tempo da angústia, né? Ele está falando aqui como o dente estragado, né? Ou o pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade, né? Olha o que ele está dando um exemplo, como um dente quebrado, então um dente estragado, né? Ou um pé deslocado. É a confiança do hipócrita na hora da dificuldade. É nessa hora que você vai ver realmente quem vai ter confiança em você, em momentos bem difíceis, né? E em quem você vai ter confiança no próximo também. O que entoa canções junto ao teu coração, o que entoa canção junto ao coração aflito, é como aquele que se despede num dia de frio, como um vinagre sobre salitre. Versículo 20, ele nos ensina aqui como tirar a própria roupa no dia do frio, ou então derramar vinagre numa ferida, é cantar com corações entristecidos. Você vê, olha o exemplo que ele fala, como tirar uma roupa no frio, né? Quando você está com frio, você quer se agasalhar mais ainda, né? Ou então você jogar vinagre numa ferida. Você vê que não está doendo muito quando joga vinagre, a dor só vai aumentar. Assim é um coração entristecido. As comparações que ele fala, né? Que você se sente assim, como se estivesse passando frio ou como se estivesse sentindo mais dor numa ferida ao jogar um vinagre. É o coração que é ferido. Então temos que ter muito cuidado para que não possamos ferir o coração do nosso próximo, né? Ao 21 é muito interessante também. O 21 fala: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim brasas lhe amontará sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará, né? Em outra versão bem mais clara, é o versículo 21 e 22, que eu acabei de ler agora. Em outra versão mais clara, ele fala: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará
brasas vivas sobre a cabeça dele. E o Senhor recompensará você, né? Como ele fala, se o que te aborrece tiver fome. Ele fala do inimigo, né? Das pessoas que faz o mal a nós, a você. Se pode falar que você não tem inimigo, mas sempre vai ter alguém invejoso, né? Não por você ter bem materiais, né? Mas pela, pela essência que você é, pelo brilho que Deus colocou, pelo amor que está no seu coração. Às vezes as pessoas têm inveja pelo seu jeito de ser, não pelo que você tem, mas pelo que você é, né? E muitas das vezes, essas pessoas que têm inveja, que desejam o seu mal, ele está nos ensinando a gente fazer o bem. Se estiver com fome, se estiver com sede, dá comida, dá bebida, assim o Senhor recompensará, né? Quando ele fala sobre que de brasas que amontoará sobre a sua cabeça, eu fui ver o significado sobre isso, que significava brasas amontoadas na cabeça da pessoa, né? Isso significa um constrangimento divino, né? O amor de Deus que flui e vem por intermédio das pessoas constranger-se com o pecado. É quando a luz de Deus chega até nós e nos dá força a fazer o que é correto. Então, quando aqui já está nos ensinando esse versículo, que quando alguém fazer o mal, você pagar com o bem, você está constrangendo aquela pessoa, entendeu? Quando isso que está falando, que motoará brasas sobre a cabeça, entendeu? É um constrangimento divino. E Deus recompensará, porque Deus sabe a intenção que está no seu coração. O vento norte afugenta a chuva, e a face irada a língua fingida. Esse aqui é forte. Versículo 23. Ele fala, como o vento norte traz chuva, né? O vento do norte traz chuva, assim a língua fingida traz olhar irado. Eu creio que você percebe de pessoas que estão fingindo ou fala. Ele fala da língua aqui, mas está falando do falar, do agir da pessoa, né? Ele traz um olhar irado. Melhor é morar num canto de uma casa furtada do que com uma mulher rixosa numa casa ampla, né? Se você prestar bem atenção, esse livro de Provérbios, vou falar o livro em geral, ele vai sempre falar sobre isso. Como nós, mulheres, temos que se comportar, né? Como nós temos que ter essa clareza de a gente não conversar demais, de não reclamar demais, né? Em outra versão mais clara, esse versículo 24, ele nos ensina assim, que é melhor viver num canto, sob um telhado, imagina, sob um telhado, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Então, ele está falando que é melhor um homem tá lá no telhado ali, morrendo de frio, desprezado, do que estar com uma mulher rixosa. Rixosa, ele quer dizer briguenta. Aquela que reclama de tudo. Aquela que tudo tá ruim. Nunca vê uma coisa positiva que está ao seu redor. Não é agradecida, só reclamando, reclamando, reclamando. Você vê que Salomão, o profeta Salomão, né? Ele conviveu com isso. Uma coisa que ele mais teve foi mulheres, né? Teve as mulheres, as suas concubinas, né? Ele soube ler as mulheres. Nem só as mulheres, se você prestar bem atenção, ele também dá muito exemplo sobre animal, sobre bicho, sobre o tempo. Salomão, por isso que ele era um dos caras bem inteligentes e rico, né? Porque eu acho que ele olhava assim, ele já trabalhava, ele já imaginava como. Ele está nos ensinando. A nós, mulheres, você, mulher que está me ouvindo agora, né? Vamos ser mais gratos, né? Vamos parar de resmungar,
Vamos parar de reclamar, né? Vamos parar de ser briguenta, né? Como fala aqui, né? Mulher rixosa, mulher briguenta, né? Aí muitas das vezes as pessoas falam da separação por causa de cada coisinha. É coisas mínimas que vai juntando, depois virou uma bola de neve, né? Por mínimas coisas que poderia ser evitado, né? Falar no momento certo e calar no momento certo, né? E a única pessoa que pode nos ensinar a gente se comportar dessa maneira é só aproximação com Deus, né? Ter relacionamento com Ele, intimidade com Ele, né? E pedir, Senhor, eu não consigo, Jesus. Me ensina, Senhor, a falar no momento certo. Me ensina, Jesus, a calar no momento certo, a agir no momento certo, para que isso não venha acontecer aqui, mas às vezes o homem nem quer ficar dentro de casa por conta disso, né? Aí você fala, não sei porquê, fulano não fica aqui e tudo. É nós mesmos que estamos afastando ele da nossa casa. Então temos que ter essa sabedoria. Como água fria para uma alma cansada, tais são as boas novas de terra remota. Né? O versículo 25 está falando, como água fresca para a garganta sedenta. Né? Quando você está sedento, está com muita sede, você quer uma água fresca. É boa notícia? Não. Como água fresca para a garganta sedenta, é uma boa notícia de quem chega de uma pessoa de terra distante. Quem está falando? Como água fria para uma alma cansada, são tais boas novas de terra remota. Ele está comparando, né? Como você está com sede e você toma água fresca, uma água geladinha, né? Ele está comparando com uma pessoa que está distante, que chega uma boa notícia daquela pessoa, você está morrendo de saudade, né? E vem uma notícia de uma terra distante, de alguém que você ama, né? Ele sempre está tendo uma comparação. Esse capítulo aqui. Como fonte de turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Né? Esse versículo 26 está falando como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que franqueja diante do ímpio. Comer muito mel não é bom. Assim, a investigação da própria glória não é glória, né? Mais uma vez está falando sobre o mel. 27, né, que está falando. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a sua própria honra. Assim como você comer mel demais não é bom, que tudo demais é veneno, né? Assim também não é honroso você buscar a sua própria honra, né? Você se gloriar a si próprio. Como a cidade derribada que não tem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Aqui é o nosso último versículo, 28, né? Ele está falando que como uma cidade sem muro derrubados, né? Sem muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se a si próprio, né? Ele está fazendo uma comparação de uma cidade com seus muros caídos, né? Derrubados os muros caídos, né? Não adianta você ter uma cidade com muro derrubado. Assim há pessoas que não podem dominar a si próprio, né? Aqui fala conter o seu espírito. Em outra versão ele fala dominar a si próprio. Então, isso é o que significa dominar a si próprio. Então, conter o seu espírito está falando significa você não controlar o seu próprio temperamento. Então, temos que ter, aqui já nos ensina a gente ter inteligência emocional, a gente saber a se controlar, né? No que você vai falar, no que você vai agir e no que você vai receber também. Porque ele fala conter seu espírito, ou então dominar si próprio,
é uma pessoa, como se diz, uma pessoa está lá falando algo ao seu respeito que você não é, mas mesmo assim atinge seu coração e sua reação é igualzinha a ele. Você cai naquela mesma linhagem dele ou dela que está falando aquilo. Então, nós temos que ter o domínio próprio de você se segurar, você realmente saber quem você é em Cristo, entendeu? Se uma pessoa falou alguma coisa com você e a machucou, você fala, e você sabe, tem certeza que isso não é você, então você tem que ter o domínio próprio, para que isso não venha penetrar no nosso coração, né? Como sempre fala o versículo, e todos que devem guardar, guarde seu coração. Uma coisa que eu sempre falei também, que a gente temos que guardar nosso coração como um bebê recém-nascido. Bebê recém-nascido, você tem aquela total atenção, você não deixa ninguém pegar. Você não coloca no braço de qualquer pessoa. Assim nós temos que fazer com o nosso coração. E também pedir a Deus que possamos ter esse domínio próprio, né? Que podemos conter nosso espírito, né? Por isso que lá, eu não sei, Coríntios, é um dos finais da Bíblia aqui, que ele fala que era para Paulo, né? O apóstolo Paulo nos ensina que nós temos que viver em espírito. Quando ele fala conter o nosso espírito, quando você vive em espírito, o Espírito Santo fica sensível, entendeu? Quando você está com o Espírito Santo sensível, está mais viável para você ouvir a palavra de Deus e também você não se, como é que se diz? Você não ligar para qualquer coisa que o outro está falando, entendeu? Você não entristece com qualquer coisa, porque você sabe, você tem certeza de quem você é e você está em paz, com o coração tranquilo, suave, né? Então, esse foi o nosso capítulo. Eu espero que você tenha entendido, né? Eu espero que você tenha aprendido algo, né? Alguma ficha ter caído, que for mais um aprendizado, né? Que sempre, quando eu leio aqui, eu pego para mim também, até o que sai da minha própria boca fala comigo. E tem uns versículos aqui que me chamam muita atenção. Inclusive, eu sempre falo, né? Que eu marco aqui, ó. Eu marco. A minha Bíblia é toda marcada. Tem uns versículos que chamam muita atenção. E é bom a gente sempre lembrar para manter em prática, não somente ser ouvinte, né? Mas nós temos que viver o que está escrito aqui, né? Então, resumindo esse capítulo aqui, ele foi muito essencial, né? Ele nos ensina e ele fala também daqueles que se humilham. Ele se resume muito em humildade, né? Então, aqueles que se humilham serão exaltados por Deus, pelo próprio Deus. Então, temos que ter essa humildade dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, né? E como foi repartido o versículo sobre honra, como foi dito lá no início, né? Sobre a honra, né? Que é a humildade, a moderação, a confiança e a paz. Então, que possamos aprender mais ainda sobre essa lição que ele nos ensina sobre a honra. Então, agora vamos para o nosso agradecimento a Deus, né? A nossa oração. Eu não sei como é que você chama. Tem gente que chama de reza, outro chama de agradecimento. Eu falo oração. Então, vamos agora, né, orar. Pai glorioso Deus, mais uma vez, Jesus, estamos aqui, Senhor, em ato de adoração, em ato de agradecimento a Ti, Senhor, por essa clareza, porque cada dia, Senhor, que fazemos essa leitura, nós estamos aprendendo. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de poder ler Tua palavra, Senhor, de poder, Senhor, entender o que o Senhor quer nos ensinar. Ó Deus, abençoa aqueles que estão do outro lado da tela, Senhor. Abre a mente deles para que eles possam também refletir um pouco, Senhor, para que eles possam aprender, Senhor, o que o Senhor nos quer nos ensinar, para que possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, para que possamos ser guiados pelo Teu caminho certo, Pai amado e justo. Dá um dia de paz, de amor, de esperança, Senhor.
que o Senhor nunca vai nos deixar. Eu sei que o Senhor nunca deixou, Pai amado, mas às vezes, Senhor, na nossa mente, pensamos que o Senhor não está conosco. Ó Pai amado e santo e justo, nos dá, Pai celeste, a esperança, a certeza, Senhor, que o Senhor sempre esteve ao nosso lado. Graças damos por tudo, Senhor. Só teu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Então, até amanhã, nosso dia 26 de setembro, e vamos fazer nossa leitura 26 de Provérbios. Deus abençoe, que dê essa quarta-feira abençoada. Tchau.